Bem, pessoal, primeiramente eu quero desejar a paz de Cristo a todos que possam estar aí me assistindo. Eu criei esse canal porque desde há muito tempo, né, eu tenho o desejo, né, de trazer um assunto para algumas pessoas, né, e para mim é um assunto de grande importância, que é sobre a igreja. Então eu vou trazer alguns estudos onde a gente vai aprender um pouquinho sobre a igreja bíblica. E algumas pessoas podem questionar, né? Mas todas as igrejas, né? Qual é a igreja que não é bíblica? Embora a gente sabe que tem igrejas, né? Grupos religiosos que tem todas as características, né? De que não tem nenhuma alguma atitude, né? Que demonstre ser uma igreja bíblica, né? Algo que vem de Deus. Mas também tem algumas igrejas que têm atitudes, né? Que aparentemente mostra que é uma igreja bíblica. Então, dentro desse estudo, eu quero poder mostrar, né, características, né, da igreja bíblica. E espero poder fazer isso, né? Eu quero fazer isso assim de forma não tão demorada, de forma rápida, né, objetiva, que a gente possa entender. Por isso eu vou trazer, né, pelo menos uma vez na semana, um estudo referente a esse assunto. E eu senti, né, esse desejo no meu coração pela, infelizmente, a bagunça religiosa que tem visto aí, né, crescendo cada vez mais, né, as pessoas até brincando, a gente vai na internet, a gente vê as pessoas brincando, né, de igreja, as pessoas fazendo anarquia, fazendo coisas, né, que envergonham o evangelho. E a gente sabe, né, que a cada momento, né, nasce uma igreja nova, com diferentes nomes, doutrinas e por aí vai. Então, o que a Bíblia pensa, né? O que a Bíblia ensina sobre a igreja? Qual é o pensamento de Cristo, né? Quando ele criou a igreja, qual é o pensamento de Cristo em criar, em formar, em fundar a sua igreja? Eu queria começar dizendo, né, falando das muitas denominações que existem, muitas igrejas, né, que existem, como eu falei no começo, né? Cada dia, né, a cada momento, né, surge uma igreja nova e existem aquelas tradicionais, né, que a gente já conhece, a Batista, a Assembleia, a Presbiteriana, Testemunho de Jeová e tantas outras, Deus é Amor, a Internacional. Então, assim, são muitas igrejas, né? Não dá para contar, na verdade. E a gente olhando, né, para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 17, João 17, esse trecho das Escrituras, né, é conhecido como a oração sacerdotal. Foi a oração de Cristo, né, antes dele ser crucificado, dele ressurgir e dele subir aos céus, né? Então Jesus ele orou pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, pelos seus seguidores, de um modo geral. E essa oração, ela já tinha uma de Cristo, né? Já tinha uma visão futura. Nós também estávamos inseridos, né, na oração de Jesus. Ele orou para os seus discípulos, aqueles que estavam lá presentes, e orou pelos que iam vir depois, que seria, né, todos aqueles que temem, né, que entregaram suas vidas a Jesus. Aí no capítulo 17 de João, versículo 20 ele diz assim, até o 23. Minha oração
não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que sejam todos um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste, como igualmente me amaste. O que a gente tem visto aqui nesse trecho, né? Do versículo 20 até o 23. Jesus falando, né? Para que eles sejam um, assim como nós somos um, Jesus e o Pai, Jesus e Deus. Que eles também sejam um. Então, este assunto aqui, ele trata de unidade. A gente olhando para o mundo religioso, será que a gente enxerga, né? A gente consegue ver unidade? Aquela unidade que Jesus tanto almejou, né? Que ele rogou ao Pai por esta unidade. E é interessante que no versículo 23 ele diz, né? Eu neles e tu em mim, que eles sejam um, que eles sejam levados, né, à plena unidade. Olha só, que eles, aqueles que crerão em mim, né, sejam levados à plena, né, à completa unidade. Aí ele diz assim, olha, para que o mundo saiba, né, ou creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus, ele tem um pensamento que a unidade do seu povo ia fazer com que as pessoas crescem em Jesus. A unidade. Então, Jesus orou pela unidade. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver até agora com a igreja bíblica? Porque é a partir da unidade que nasce a igreja bíblica, que nasce e permanece a igreja bíblica. No livro de Mateus, capítulo 16, agora a gente vai poder entrar, né, no assunto propriamente dito, para esse primeiro estudo. Mateus 16, versículo 13. 16, do 13 até o 18. Do 13 ao 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está o ponto crucial, mas eu quero pegar desde o início, né, desse trecho aqui. Desculpa aí, um bichinho aqui. E tratar do assunto da igreja. No versículo 13, Jesus ele faz uma pergunta a seus discípulos. Na verdade, né, a pergunta é aos seus apóstolos, que também são discípulos, né? Porque a palavra discípulo significa aprendiz, né? Seguidor. Só que Jesus ele escolheu 12 discípulos e ele formou uma equipe especial, que foram os apóstolos, que muitos de nós conhecemos, né? Pedro, João, Tiago, Mateus, Tomé, Natanael, né? E tantos outros, Judas. Então Jesus ele escolheu 12 homens, né? De forma especial para instruí-los
porque Jesus tinha um propósito para esses homens no futuro. Então aqui, Jesus ele quer saber desses 12 homens, né? Ele diz, olha, o que diz o povo, né, ser o filho do homem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Olha a pergunta de Jesus. Jesus ele sempre estava rodeado, né, de uma grande multidão, ou envolto, né, de uma grande multidão. Aonde ele estava, sempre tinha uma grande multidão. Jesus curava muitos, Jesus trazia palavras de conforto, Jesus ensinava como nenhum outro professor podia ensinar. Então, alimentava multidões, curava doentes, expulsava demônios. Então, era muito comum, né, que as pessoas queriam, né, ou quisessem estar perto de Jesus. Então, Jesus ele faz essa pergunta para os seus apóstolos, né? Quem diz o povo, né, que eu sou? O que essas pessoas acham de mim? Né? O que eles têm comentado sobre mim? Olha a resposta dos apóstolos, né, a respeito do povo. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, né, Jeremias ou um dos profetas. Então os apóstolos, ele respondeu assim, Senhor. Alguns dizem que isso é João Batista, que isso é Elias, ou Jeremias, ou algum outro profeta. É interessante, né, que Jesus e essas pessoas citadas, né, esses profetas, foram grandes homens de Deus. Mas Jesus não era nenhum deles, né? Nenhum deles, né, se comparavam a Jesus Cristo, porque Jesus era o Filho de Deus. Então as pessoas eles não tinham entendimento, né, sobre quem era Jesus. Isso aí traz uma aplicação para nossas vidas, né? Será que eu conheço, né, a Cristo, a Jesus de fato? As pessoas eles queriam, né, os benefícios que vinham de Jesus, mas eles nem sequer, né, procuraram, né, aprender ou entender, né, ou não acreditaram, né, quem de fato Jesus era. Infelizmente acontece, né, com a humanidade ainda hoje, né? As pessoas eles não se aproximam de Jesus para conhecê-lo de fato, para saber, né, o que ele realmente quer de suas vidas. Então, elas não conheciam Jesus. Aí Jesus, no versículo 15, olha o que ele diz. E vocês, olha só. Jesus agora, né, se dirige àqueles 12 homens. Aqueles 12 homens eles tinham uma intimidade muito maior com Jesus, né? Eles aprendiam, né, sobre Jesus, né, muito mais de perto. Eles viviam com Jesus 24 horas. Então Jesus quer saber deles. E vocês, né? Perguntou ele, né? Quem vocês dizem que eu sou? A multidão está errada. Eles erraram. E vocês? Quero saber de vocês agora. Aí versículo 16, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Pedro era um dos apóstolos, né, aquele que tinha uma intimidade maior. Entre os 12 apóstolos, né, tinha 3 que parece que tinham uma intimidade maior com Jesus, que era Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus ia para alguns lugares especiais, assim, mais sozinho, e ele chamava Pedro e João para ir com ele. E Pedro também é conhecido como aquele apóstolo mais falador, né? Mais eloquente, mais fanfarrão, né? Então, Pedro dá essa resposta, olha, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era a resposta que Jesus queria ouvir? Com certeza. Olha o que Jesus faz, ou fala, né? Respondeu Jesus, bem-aventurado és, aqui diz feliz, né? Mas é a mesma coisa, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Jesus olha para Pedro e diz, olha Pedro, você foi feliz na sua resposta, você é bem-aventurado, abençoado. Agora, por que ele diz que Pedro era bem-aventurado? Porque ele diz assim, Jesus, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, ele foi bem-aventurado e foi abençoado, porque ele foi o escolhido para trazer essa resposta verdadeira, que Jesus é do Cristo, Filho do Deus vivo. Essa resposta ela não veio de Pedro, simplesmente de Pedro. Ele diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelaram, não foi pela tua sabedoria, mas você foi o escolhido por meu Pai para trazer essa informação, ou dar esta afirmação, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de fato, né, os apóstolos, né, apesar de terem um relacionamento mais íntimo e mais próximo de Jesus, eles realmente não conheciam Jesus ainda, de fato. Uma vez, Tomé perguntou ao Senhor Jesus assim, Senhor, nos mostra o caminho. Ele falando que ele era o caminho, né? E Jesus respondeu, olha Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, né, em todo o seu ministério, a vida de 3 anos, né, ele falou sobre isso, que ele era o caminho, que ele era a água da vida, que ele era o pão que desceu do céu. Ele sempre falou sobre isso. E agora, já no final de tudo, Tomé quer saber o caminho. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Felipe perguntou, Jesus dizendo que tinha uma intimidade com o Pai, que é Deus. Aí Felipe perguntou, Senhor, nos mostra o Pai, né? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, acredito que entristecido, né, decepcionado, disse, Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês não têm conhecido ainda a mim, né? Você não sabe que eu e o Pai somos um, nós temos uma unidade. Jesus, Deus e o Espírito Santo são um, em essência, em sua natureza. Então, ele diz, olha, eu sou o Pai. Né? E você diz assim, nos mostra, né, o Pai. Então, assim, isso demonstra que os apóstolos também eles não conheciam. Né? Isso é claro na Bíblia. Então, Pedro ele foi usado por Deus para trazer aquela resposta maravilhosa. Aí, continuando, versículo 18, Jesus diz, olha, e eu lhe digo, né? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui é o ponto que eu quero chegar. É o ponto que eu quero chegar. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. A igreja Jesus fundaria, edificaria, jamais seria derrotada. Jamais seria derrotada. Mas eu quero voltar para este ponto, quando ele diz, eu te digo que tu és Pedro. Pedro, ele quando chegou para Jesus, ele se chamava Simão, né? É tanto que ele é conhecido como Simão Pedro. E Jesus, e quando ele chegou para Jesus, né? Ele se encontrou com Jesus. Jesus mudou o nome de Pedro, de Simão no caso, né? Que era Simão, mudou para Cefas, que significa Pedro, né? Traduzindo, né? Para a nossa língua significa Pedro. E essa palavra significa rocha, significa pedra. Eu não entendia bem essa situação e fui estudando, né? Porque ele diz assim, sobre esta afirmação edificarei a minha igreja. Qual foi a afirmação de Pedro? A afirmação foi que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro, ele tinha uma participação, ele teve, né, com os 12, muito importante. Porque assim, Jesus, ele idealizou
a igreja. Mas quem fundou a igreja foi os apóstolos. Depois que Jesus foi levado às alturas, foi para o céu, foi que começou ali em Atos capítulo 2, né? O trabalho da igreja, ou o trabalho de igreja. Ali foi fundada a igreja pelos 12 apóstolos. Então, quando Jesus falou que Pedro era uma pedra, era uma rocha, não era aquele Pedro ali do começo. Mas depois, né, que Jesus foi elevado às alturas, né, Pedro ele amadureceu grandemente. E Pedro se tornou firme como uma rocha. Pedro começou a dar testemunho de Jesus mesmo diante da morte. Ele, né, e os 11 apóstolos, né, sem contar Judas, né, que foi aquele que traiu Jesus, né, e enforcou-se. Mas os que ficaram, né, eles foram muito intrépidos, né, corajosos em pregar o evangelho. Então, assim, aí realmente foi definida a palavra, a significado, né, rocha para Pedro, né, porque ele ficou firme em Cristo. Mas o que quero contar aqui, né, é que sobre esta afirmação, né, sobre o que você afirmou, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja ela é de Cristo. Foi o que Pedro disse, né? Tu és o Cristo. Mas dois detalhes aqui importantes sobre a igreja, que foi iniciada em Jerusalém, depois a gente vai aprender sobre isso e outro estudo. Mas dois detalhes aqui importantes. Primeiro, essa palavra está no singular. Jesus ele não falou que edificaria as minhas igrejas, no plural, mas a minha igreja. Jesus, né, através dos apóstolos, ele fundou uma só igreja. Jesus ele não citou outra pessoa quando ele disse que edificaria a igreja, né? A igreja seria dele, de mais ninguém. O fundador da igreja bíblica é Cristo. Se a igreja que você participa, que você é membro, tem um fundador humano, ela não é a igreja bíblica. Quem fundou a sua igreja? Tem um fundador? Qual foi a data? Se tem um fundador humano, reflita, ela não é a igreja bíblica. Por que a igreja é de Cristo? A gente vai entender isso aqui agora, no livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 28. Jesus, ou o apóstolo Paulo aqui conversando com os pastores, né, da cidade de Éfeso. Olha o que ele diz. No versículo 28, né? Vou começar aqui do 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, né? O apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Éfeso, né? Para alguns irmãos, né? Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Aqui é o que estou procurando, o que ele disse, o apóstolo Paulo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Eu agora aqui falo com os pastores, né? Os presbíteros da igreja de Éfeso, né? Cuide de vocês mesmos, né? E de todo o rebanho, né? Os membros da igreja, né? Ele diz, né? O qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Olha o que ele diz, falando de Jesus Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, por que a igreja de Cristo? Porque ele comprou com seu sangue derramado naquela cruz. Eu ouvi umas duas matérias já, deu reportagem, né,
na internet de pessoas que comprou a igreja. Pessoas que comprou a igreja com os membros. Tem uma cantora famosa aí, né, que ela presenteou uma pastora com uma igreja. Meu Deus do céu. A igreja bíblica, ela foi comprada por Cristo. E o preço foi preço de sangue derramado na cruz. Então, este é o primeiro assunto que eu quero trazer. A igreja, ela está no singular. Não tem várias igrejas na Bíblia. A igreja ela foi profetizada, ela foi idealizada por Cristo. E a igreja, ela é dele, porque ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o único fundador da igreja é Jesus. O único Senhor da igreja é Jesus. O único dono da igreja bíblica é Jesus. Então, esse é o primeiro estudo, né, que eu queria trazer para nós. Né? E se você realmente quer entender, né, sobre a igreja bíblica, né, o pouco que eu posso passar, eu espero que você, na semana que vem, a gente possa estudar, né, continuar com esse estudo, essa reflexão sobre a igreja. Que Deus abençoe.